Diego Armando Maradona chega aos 60 anos de idade. Diego Armando Maradona é o maior personagem da história do futebol. Para alguns, o maior jogador da história do futebol. Polêmico, controverso, claro, isso é muito discutível. No Brasil, especialmente, raríssimas pessoas admitiriam ou admitirão sequer debater o assunto, pelo fato de o Brasil ter Pelé como grande jogador da história do futebol, o mundo até reverenciar Pelé como o maior da história, mas por tudo que fez em campo e também pelo que foi capaz de fazer fora dele, com as pessoas concordando ou não com as suas posições, Maradona é o maior personagem da história do futebol. Sem dúvida, um dos maiores jogadores de todos os tempos, responsável por feitos incríveis, e que se notabilizou pelo carisma incomum. Muitos falam sobre Messi e Maradona, questionando quem terá sido o melhor argentino quando o jogador do Barcelona pendurar as chuteiras, dentro de alguns anos, provavelmente. Eu sempre digo o seguinte: o Messi pode até ser reconhecido, quem sabe, como o maior jogador de futebol de todos os tempos no futebol da Argentina, mas jamais ele ou qualquer outro chegará perto de Maradona como o maior ídolo do futebol argentino. Maradona é um personagem comum, um personagem que é capaz de, em momentos difíceis, ao contrário do que acontece com vários ídolos do esporte e também em outras áreas, de ficar do lado mais fraco. Há poucos dias, criticou o governo argentino de Alberto Fernandes e fez ponderações alegando que os mais ricos têm que ser taxados, as grandes fortunas, para que a divisão da riqueza seja, digamos assim, um pouco mais justa. Poucos jogadores, poucos personagens têm esse tipo de postura, especialmente quando saem do nada, muito pobres, e viram personagens famosos e ricos. Não são todos, aliás, são poucos que têm essa postura firme. Maradona fez esse caminho. Foi criado numa região pobre, começou sua carreira no Argentinos Júniors, clube que rebatizou o seu estádio com o nome de Diego Armando Maradona, passou pelo futebol europeu, vestiu a camisa do Barcelona, jogou no Napoli, onde fez história, não por acaso, na cidade italiana. Paredes, muros, prédios, as homenagens a Diego Armando Maradona são inúmeras, inúmeras. E elas acontecem, inclusive, no dia em que ele completa 60 anos, com os torcedores do Napoli preparando uma festa em homenagem a ele nas primeiras horas da sexta-feira. Maradona levou o Napoli a 2 títulos de campeão da Itália, ganhou uma Copa da UEFA e também conquistou uma Copa Itália. Maradona eliminou a Itália dentro do estádio São Paulo na Copa do Mundo de 90 e muitos torcedores napolitanos ficaram ao lado do seu ídolo e não ao lado da esquadra azurra, até pela rivalidade e preconceito que há entre o norte e o sul da Itália e os habitantes daquela região, muitas vezes discriminados, viram em Maradona o seu libertador, aquele que colocou o Napoli num outro nível, competindo e derrotando os grandes times concentrados mais ao norte do país. Maradona foi ídolo do Boca Juniors como jogador e segue como um ídolo da maior torcida da Argentina. E também um torcedor, e inúmeras vezes aparece em La Bombonera alentando o time chinês e vibrando e mostrando a sua paixão pelo clube onde nem brilhou tanto, mas ainda assim há uma imensa identificação entre ele e a camisa do Boca. Maradona ganhou, entre aspas, sozinho uma Copa do Mundo para a Argentina em 86. Claro, ninguém ganha a Copa sozinho.
mas a Argentina jamais seria campeã do mundo naquele Mundial sem Maradona. E além de levar a Argentina ao título, protagonizou lances incríveis e históricos. O gol La Mano de Dios contra a Inglaterra e o gol mais bonito da história das Copas, o da vitória sobre os ingleses, o gol Barrilete Cósmico. É preciso entender o contexto. Esse gol de Diego Armando Maradona, esse gol espetacular, deixando os ingleses pelo caminho, aconteceu em 1986, apenas 4 anos depois da Guerra das Malvinas. Guerra que levou à morte centenas e centenas de jovens argentinos. Para entender o que acontecia, a ditadura argentina chegava ao seu final. O governo militar já minguava por problemas sociais, econômicos, diversos problemas, e já não havia como mais sustentar o poder. E a última cartada do general Galtieri foi declarar guerra aos ingleses pela posse das ilhas chamadas Falkland pela Inglaterra, Malvinas pelos argentinos. Uma guerra suicida. Militarmente, a Argentina não teria a menor condição de enfrentar o poderio militar do governo de Margaret Thatcher. E o que aconteceu foi a vitória acachapante naquele combate dos ingleses, com a morte de muitos jovens argentinos. Isso, evidentemente, criou uma rivalidade ainda maior entre Inglaterra e Argentina, que no futebol já havia desde a Copa de 66, famosa polêmica envolvendo o jogador Ratinho, expulso e tudo mais. E, claro, quando Maradona faz um gol com a mão e um outro driblando o time da Inglaterra quase todo, ele, de certa forma, vinga a Argentina e o seu povo, que vinha com orgulho ferido depois daquela guerra 4 anos antes. Não é difícil perceber que Maradona ele se envolveu em tantas situações, né, que vão muito além do futebol. Por isso ele é o maior personagem da história do futebol. Eu, pessoalmente, tenho admiração por ele, especialmente pela coragem de se posicionar contra a maré. Você pode não concordar com Maradona. Eu já discordei de Maradona. Mas não há como você dizer que Maradona fica do lado dos poderosos, busca o que é mais conveniente, pensa apenas nele. Por isso ele é um ídolo incomparável na Argentina, por isso ele é o maior personagem da história do futebol em todos os tempos. Você pode achar que Pelé é o maior jogador. Alguns poderão dizer daqui a alguns anos que é Messi. Outros mais antigos dirão que foram outros atletas do passado, que jogaram num tempo já um pouco mais remoto, sem muitos registros de imagem. Não importa. Personagem, pelo futebol espetacular que praticava, pela capacidade de levar a seleção do seu país a um título mundial com um time que não era forte o bastante para isso, mas que com ele se tornou poderoso o suficiente para ganhar o troféu. Capaz de levar um time até marginalizado em certos momentos, como o Napoli, a dominar o futebol na Itália, driblando com a sua habilidade em comum, preconceito e tudo mais. Isso faz de Maradona um ser humano especial, um jogador completamente diferente de tudo que a gente já viu. E repito, o maior personagem da história do futebol. Dios, como é chamado pelos seus incontáveis admiradores pelo mundo. Feliz aniversário nesses 60 anos. Diego Armando Maradona, um dos grandes ídolos que temos no futebol. Saudações.